Glória a Deus, aleluia. Paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus, que bênção. Queridos, quero convidá-los a abrirem vossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Na ocasião, nós estaremos fazendo a leitura no capítulo de número 4. Gálatas, capítulo de número 4, o versículo 1 ao 20. Enquanto os irmãos procuram a referência, quero informá-los que nós chegamos ao nosso quarto estudo do livro de Gálatas, e nesse trimestre estamos estudando Gálatas e Efésios, e hoje estudaremos o capítulo 4 de Gálatas, que nós colocamos como tema a superioridade do Evangelho da Graça. O texto áureo está em Gálatas capítulo 4, versículo 4, que diz: Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei. A verdade prática diz: por meio do seu sacrifício, Cristo nos resgatou da maldição da lei e nos tornou filhos de Deus. Esse é o nosso estudo. Iremos falar sobre a superioridade do Evangelho, que pode também ser entendido como a suficiência de Cristo para salvar, E nós vamos estar estudando esse capítulo que é recheado de informações e também recheado a respeito da doutrina da graça, da doutrina da salvação, e isso é muito importante para a nossa fé, para a nossa compreensão. Todos acharam? Gálatas capítulo 4, versículo 1 ao 20, faremos aquela leitura já acostumada, eu leio um versículo, os irmãos o outro após mim, até nós terminarmos, amém? Diz assim o primeiro versículo: Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Assim, da plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Deus enviou ao nosso coração o Espírito De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Mas quando não conhecieis a Deus, servieis aos que por natureza não são de Deus. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Há dias e meses e tempos e anos. Receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal me fizeram. E vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E não rejeitaste nem desprezaste Cristo, que era uma tentação na minha carne. Antes me recebeste como anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para mos dar. Diz-me acaso nosso inimigo dizendo a verdade? Os que vos obsequiam
não fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser zeloso, mas também bem, e não somente sofrer presente conosco. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós, todos nós. Pudera eu estar presente, agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Senhor Deus e Pai, te pedimos, fala conosco através da Tua palavra. Nos ensina, Pai, nos dirige, nos conduz ao caminho, Pai, que o Senhor trilhou e escolheu para que nós andássemos. Nós te pedimos essas coisas e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Os irmãos podem assentar-se, glorificando e exaltando ao nome do Senhor, nosso Deus. Queridos, nós estamos diante de um capítulo de suma importância, né, para a nossa fé cristã. E eu quero aqui chamar a atenção dos irmãos para cá, pois esse capítulo ele é bastante teológico, como todas as epístolas de Paulo são, né? São cartas extremamente teológicas. Paulo ele é para nós o maior teólogo da cristandade, pois ele é aquele que irá sistematizar as doutrinas da graça, sobretudo aquela que fala em relação à salvação. Paulo irá sistematizar os ensinos de Cristo, colocar dentro de um sistema mais acessível, mais lógico, para que nós pudéssemos compreender como é que essa salvação se deu, né? Então, Paulo, aqui no capítulo de número 4, ele irá usar alguns termos que a gente precisa compreender. Por isso, peço que os irmãos prestem atenção para este momento, porque nós iremos falar de assuntos um pouco mais teológicos, né? Não são tão práticos, né? São mais teológicos. Então, como iremos falar de assuntos mais teológicos, então demanda um pouco mais de atenção. E possa ser que alguma informação trazida aqui possa se dar de forma truncada, né? Porque tem todo um desenvolvimento lógico para chegar a certas informações. Mas se assim acontecer, não se preocupe, né? Depois você pode me chamar e a gente pode conversar um pouco sobre esses assuntos que iremos falar. Por exemplo, os irmãos sabem, isso é de praxe, que todo o nosso estudo ele é dividido em 3 tópicos, né? E aqui nós dividimos os tópicos da seguinte maneira. O primeiro tópico iremos falar sobre filhos e herdeiros de Deus. O segundo tópico iremos falar a respeito de um pastor quebrantado. E o último tópico nós iremos falar sobre Sara e Agar, 2 alianças, né? Iremos analisar a alegoria que Paulo ele traz nesse texto, usando Sara e Agar para falar da antiga aliança e da nova aliança, né? Então, são temas um tanto que interessante e que demanda toda a nossa atenção. Dito isso, é importante lembrar aos irmãos que Paulo ele inicia esse capítulo, o capítulo de número 4, retomando uma ideia que ele já havia passado para os irmãos outrora, né? Por exemplo, Paulo ele falou, acho que no capítulo de número 2, a respeito da lei, né? Que ela era uma espécie de tutora, né? Ou seja, uma espécie de ensinadora que estava conduzindo Israel e, logicamente, todo homem para a maior de todas as manifestações de Deus, que é a graça que nós vemos em Jesus. Então, a lei é essa tutora, é aquela que educou Israel, que apontava para a graça, e Israel estava
caminhando para a graça, pelo menos era isso que eles deveriam fazer, caminhando para a graça, e a lei estava conduzindo Israel para essa graça, para esse novo mandamento, para essa nova aliança. Então Paulo, ele estabelece esse pensamento, capítulos anteriores, e agora ele retoma esse pensamento, essa ideia, essa argumentação de que a lei, ela era para nós, ela era para os judeus, ela era para todos, uma espécie de tutora, de cuidadora. Mas qual é o propósito de Paulo ao falar isso? O propósito de Paulo, ao retomar essa argumentação, ou esse pensamento já dado, é exatamente combater, e nós veremos isso no verso 8, verso 9, verso 10 e verso 11 desse capítulo, é exatamente combater toda forma de legalismo judaico, ou de legalismo religioso. Então Paulo, ele adverte os irmãos que estavam na Galácia, ou seja, os Gálatas, que a lei, ela cumpriu perfeitamente o seu papel, E agora Paulo, ele se utiliza exatamente da figura de um tutor, E você que certamente leu o nosso guia, o nosso manual de estudo, viu lá que foi abordado essa ideia de tutor e de curador dentro de uma perspectiva jurídica greco-romana da época, em que o tutor, ele era exatamente uma espécie de escravo que era encarregado pelo pai de família para a educação do filho, que Paulo chama de herdeiro. Então o tutor, ele era um escravo, não um simples escravo, mas era um escravo extremamente capacitado para educar, para ensinar esse jovem, esta criança, os primeiros rudimentos, como a questão de conhecimento cívico, a questão de moralidade, a questão dos primeiros rudimentos que a criança precisava aprender. Esse tutor, ele iria ensinar essa criança até ela alcançar a maior idade, Então Paulo, ele pega essa figura do tutor, chama essa figura do tutor, agora no sentido espiritual, de que a lei, ela cumpriu esse papel de tutor. Israel, todo homem, antes da salvação, estava sobre a lei, e agora, alcançados pela graça, devem desenvolver uma maturidade espiritual, e agora eles não necessitariam dos primeiros rudimentos da lei, ou seja, assim como a criança, alcançando a maioridade, ela herdava tudo do pai, assim somos nós, não necessitamos mais cumprir a lei para que nós sejamos salvos, porque afinal de contas, a lei nos encaminhou a graça. É isso que Paulo está falando. A lei nos encaminhou até a graça, Então, e também, além de trazer essa ideia do tutor, Paulo também traz a ideia do curador. E o curador, na ideia aqui de Paulo, é exatamente uma pessoa que recebe uma espécie de função um tanto que administrativa. Enquanto o tutor, ele recebe essa função mais pedagógica para ensinar a criança, o curador, ele recebia uma função dentro das leis, dentro da legislação greco-romana, ele recebia uma função mais de administração, porque seria o curador que iria administrar os bens, logicamente, daquela criança, até que ele alcançasse as plenas faculdades e competências para gerenciar a sua herança. Então Paulo novamente chama tutor e curador, apontando eles para esse significado espiritual, que a lei, ela nos encaminhou, ela administrou, e agora a lei cumpriu o seu papel, e agora nós estamos debaixo
da graça. Então é importante nós entendermos essa ideia. Outra coisa interessante no texto de Paulo, no verso de número 1, se você estiver de Bíblia aberta, além de trazer esses conceitos de tutoria, do curador, né? Paulo também, ele traz uma palavra que me chama bastante atenção. Verso de número 1, Paulo diz: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada se difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo. Veja, Paulo, ele considera o herdeiro, enquanto nessa condição de menor idade, enquanto nessa condição de ainda não haver desenvolvido, né, todas as suas capacidades para gerenciar a sua herança, como escravo. Essa palavra me chama bastante atenção, porque nós vemos que a lei não permitia com que o homem desenvolvesse a sua liberdade. Paulo diz que enquanto o homem estava debaixo da lei, ele é considerado escravo. É exatamente isso. Então, Paulo aqui, de uma forma bem prática, se utilizando dessas figuras, dessa alegoria do tutor e do curador, Paulo, ele mostra o quanto o homem sem Cristo, ele é escravo, ele não tem liberdade para agir conforme ele quer. O homem sem Cristo, ele é um escravo da lei, seja da consciência, seja da lei dada pelo Senhor no Sinai, seja da lei da carne que opera no homem sem Deus, ele é totalmente escravo. Então essa ideia aqui, pelo menos nesse texto de livre-arbítrio, Paulo joga por terra, porque o homem é escravo de suas vontades, escravo da lei da sua consciência, ele não age conforme a sua vontade. Havia uma lei que regia a sua vontade, que regia o seu querer. Agora, diante da graça de Cristo, diante do Evangelho, que é maior do que a lei, diante da suficiência de Cristo, que é maior do que a lei, o homem pode perfeitamente desfrutar da liberdade que só nós encontramos em Cristo Jesus. Aleluia! Isso é maravilhoso, porque agora nós não somos mais chamados de escravos, mas agora na teologia, no pensamento paulino, pelo menos nesse texto, ele nos chama de herdeiros. Nós não somos mais escravos, nós somos herdeiros. É por isso que há a pergunta: escravos ou herdeiros? Quem nós somos? E é importante desenvolver isto aqui a partir dessa perspectiva, né, histórica da igreja da Galácia, onde já foi desenvolvido, já foi falado aqui, mas é importante retomar, onde Paulo, ao escrever essa carta, ele tem um propósito de combater aqueles que nós identificamos, chamamos de um grupo de judeus que haviam aceitado a fé, né, todavia, eles começaram a criar regras para que os gálatas pudessem se relacionar com Deus. E essas regras, Paulo aqui identifica como um falso evangelho, como um anátema, uma maldição, que ao invés de estar guiando os gálatas para a fé, estava os tirando da fé, escurecendo o seu entendimento. Então Paulo chama esses judeus que haviam aceitado a fé de legalistas. Então é importante entender essa argumentação de Paulo, de tutor, de curador, de escravo, de herdeiro, porque Paulo está fazendo um ponto de incisão e dizer que toda pessoa, todo cristão que insiste em permanecer em qualquer forma de legalismo não é liberto, não é herdeiro, mas é escravo. É exatamente isso que Paulo está dizendo aqui. Nós não podemos nos guiar por qualquer outra lei, a não ser a lei da graça, o evangelho da graça, que nos liberta de toda forma
de legalismo. É importante dizer isso. Então, em se falando, naquele contexto de legalismo, aqueles irmãos judeus que haviam aceitado a fé estavam ensinando para os irmãos em Gálatas que eles deveriam guardar os dias santos, celebrar as festas judaicas, contar os tempos e os anos e se circuncidar. Ou seja, aqueles irmãos legalistas estavam tentando fazer uma mescla, uma mesclagem da fé cristã com a fé judaica. E Paulo diz, olha, isso não pode dar certo. Porque para a fé judaica, o homem é justificado pelas obras. E na fé cristã, somente a fé, somente a graça justifica o homem. Então, para nós cristãos, há uma grande diferença, um ponto de incisão. Eu não preciso celebrar festa judaica para ser salvo. Eu não preciso me utilizar de ritos judaicos para ser salvo. Eu não preciso colocar uma arca da aliança na igreja para dizer que eu sou salvo. Eu não preciso guardar o sábado para ser salvo. Cristo é suficiente para a salvação. Pronto e acabou. Você não precisa cumprir nenhum rito judaico para ser salvo, para ser povo de Deus. Cristo é suficiente para isso. E toda a insistência dessa forma de judaísmo, de legalismo, dentro do evangelho, dentro do pensamento de Paulo, é anátema, é maldição. E é importante ser incisivo dessa maneira, porque o que é que nós estamos vendo hoje? É muitos crentes introduzindo na liturgia cristã elementos do culto judaico, e isso é uma forma de maldição. Paulo faz essa incisão. Não é o pastor Enoque, é a Bíblia. Nós não precisamos imitar o judaísmo. Cristo é suficiente. Nós não somos mais escravos. Nós somos herdeiros. Aleluia. E foi para isso que Cristo se manifestou na plenitude dos tempos, para dizer para a lei, até aqui tu guiou, mas a partir de agora, a minha suficiência, o meu evangelho é superior. Aleluia. Aleluia. E agora, nós não somos, como eu digo e repito e reafirmo, para que fique fixado na nossa mente, no nosso coração. Agora, não somos escravos, somos herdeiros. E Paulo se utiliza desse termo, ele se utiliza dessa ideia no verso de número 5 e 6, quando Paulo diz, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Aleluia. O Espírito testifica no meu e no teu coração que somos salvos. É o Espírito. E essa testificação do Espírito, ela é baseada na ideia de que nós não somos mais escravos. Somos co-herdeiros de Cristo. Aleluia. E aqui para nós, irmãos. Aqui para nós.
eu acredito que até o final da nossa vida, os que verdadeiramente têm o Espírito Santo testificando, tu não é mais escravo, tu não é mais escravo, tu é filho, eles irão perseverar até o fim da sua vida, e como Paulo irão dizer no final de tudo: combati o bom combate, guardei a fé, encerrei a carreira, e agora uma coroa me espera. Eu quero dizer em alto e bom som aqui: os filhos de Deus, aqueles que o Espírito testifica no coração que é herdeiro, eles jamais se perderão, mas até o fim Cristo os guardará da perdição, porque são salvos, são filhos, são herdeiros, são eleitos, são chamados para tão grande salvação. Aleluia. Eu sei que é uma aula, mas eu quero perguntar aqui: quem é herdeiro? Quem é herdeiro? Quem é herdeiro aqui? Aleluia. Cristo é suficiente. Aleluia. Cristo é suficiente. E a suficiência de Cristo nos fará perseverar até o fim. Agora, entendido isso, toda essa ideia desenvolvida por Paulo, de herdeiro, de escravo, entendemos que Cristo se manifestou para nos tirar da tutela da lei, e agora nós temos essa testificação do Espírito no coração, que nos diz: Abba, Pai, que nós somos filhos, adotados, mediante a cruz e o sacrifício de Cristo. E Paulo desenvolve esse pensamento, e agora Paulo, ele irá demonstrar uma certa insatisfação com a igreja, com os irmãos que estavam em Gálatas, na Galácia, perdão. E Paulo, ele irá fazer uma espécie de apelo pastoral, demonstrando aos irmãos que ele, mesmo enfermo, mesmo doente, e alguns comentaristas sugerem que essa enfermidade de Paulo, quando ele chegou na Galácia para pregar o evangelho, era uma espécie de enfermidade na vista. Tanto é que Paulo, ele enfatiza o fato de que os irmãos da Galácia os amou tanto, que eles, os amaram tanto, que eles, se pudessem, arrancariam seus próprios olhos para dar a Paulo, e assim estabelecer a sua visão. Mas agora Paulo diz o seguinte, Paulo faz um apelo e diz: olha, não se deixem, em outras palavras, eu estou simplificando, contextualizando, não se deixem levar pelos legalistas, porque eles não trabalharam pela vossa fé, eles não pregaram o evangelho, eles querem que o zelo que vocês têm por mim se transmitam para ele. Então Paulo faz um apelo pastoral aos irmãos, falando a respeito de sua fé, de seu cuidado, de seu amor, que ele não é uma pessoa estranha, do contrário, ele é o pastor daquelas pessoas. Ele é a liderança daquelas pessoas. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que Paulo observou que o legalismo estava pervertendo a ideia pastoral que os irmãos na Galácia tinham a respeito de Paulo. O legalismo foi tão cruel, tão perverso, que além de perverter o evangelho da graça, estava também pervertendo a visão dos Gálatas a respeito de Paulo.
E Paulo faz esse apelo para que eles recobrem a consciência de que Paulo não é um estranho, Paulo é amigo, Paulo é próximo, Paulo é pastor, Paulo não é estranho. E qual a importância disso para hoje? É que nós estamos vivendo dias estranhos também, em que muitas pessoas, e eu vou até usar essa paráfrase aqui da fala de Jesus, andam desgarrados, como ovelhas que não têm pastor. E Paulo assume esse papel e diz: olha, eu sou pastor de vocês. Eu não sou mercenário, eu não sou estranho, eu sou amigo, eu sou próximo. Vocês não precisam procurar alimentos em outro pasto. Eu sou pastor de vocês. Em outras palavras, fujam do legalismo. Fujam dos falsos mestres. Fujam do falso ensino. Porque eu sou pastor de vocês e eu tenho pasto, eu tenho alimento, eu tenho ensino para dar a vocês. Aleluia. E eu quero dizer uma coisa. Em muitos lugares por aí, e até um desabafo, né? Muitos lugares por aí dizem: na Assembleia de Deus, em Belém não há ensino. Você pode até não gostar do ensino de um pastor, de um pregador, mas eu quero dizer a você que aqui tem ensino. Aqui tem pasto. Você não precisa ir atrás do pregador que revela nome, porque aqui tem ensino. Você não precisa ir atrás do pregador que revela CPF, porque aqui tem Bíblia. E eu já disse e repito, quem gosta de CPF é Receita Federal. Aqui tem ensino, aqui tem palavra, aqui tem pasto, aqui tem pastor. Você não precisa ir atrás dos profetas, pseudos profetas, falsos profetas por aí, que são mercenários. Aqui tem pastor que te ensina de graça. Aqui tem pastor que não cobra para te visitar. Aqui tem pastor que te ama. É o apelo de Paulo. E é o nosso apelo aqui. Glória a Deus. Quem pode dar um glória a Deus aí? Eu estou sentindo a presença de Deus neste lugar. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui neste lugar. É 100 anos, irmãos. É mais de 100 anos ensinando a palavra de Deus aqui. Nós não somos aventureiros, não. Nós somos pessoas sérias. Aqui, acolá, alguém vai destoar, mas aqui o negócio é sério. A gente tem amor, tem fervor pela palavra, pelo ensino da palavra. Amém? É o apelo de Paulo, é o nosso apelo. E Paulo reconhece os Gálatas, dizendo: olha, o legalismo está prejudicando vocês, mas eu sei que em outros momentos, eu mesmo enfermo, vocês me receberam, vocês cuidaram de mim, vocês não me abandonaram, né? E agora eu quero dizer a vocês que eu sofro. Isso é maravilhoso. Eu sofro como uma mulher de dores de parto para gerar vocês, para gerar em vocês uma fé verdadeira. Eu trabalho pela edificação de vocês. Eu já sofri prisão, eu já sofri açoite, eu já fui
preso, eu já fui xingado, eu já fui humilhado. Tanto é que no capítulos anteriores, acho que é o capítulo de número 2, Paulo diz, olha, ninguém me inquiete mais, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Vocês estão sendo gerados, mas vocês estão sendo gerados com amor, com dor, com sofrimento. Eu estou gerando vocês com dores de parto, é uma dor insuportável, mas eu quero que vocês compreendam o Evangelho. Aleluia. Novamente eu bato na tecla. Paulo não é um aventureiro. Paulo é um pastor que ama, que se preciso for, puxa a orelha. Só quem já pegou uns bons puxões de orelha de papai e mamãe sabe o quanto dói. Eu já peguei muitos. E Paulo está dizendo, eu puxo a orelha de vocês, eu não sou estranho, eu sou pastor de vocês. Aleluia. E agora, caminhando para o final, nós entendemos o primeiro tópico. Nós não somos escravos, nós somos filhos. A lei nos guiou, Cristo se manifestou na plenitude dos tempos e disse, lei não guia mais, quem guia é a graça. Nós somos herdeiros. Agora, esse fato de nós sermos adotados, herdeiros, é testificado em nosso coração pelo Espírito de Jesus, que está em nós. Entendemos que Paulo faz um apelo aos Gálatas, e até demonstrando fraqueza, Paulo demonstra zelo e fervor pelos irmãos. E por último, esse capítulo 4 é fantástico. Por último, Paulo, ele se utiliza de uma alegoria para explicar de uma vez por todas o que é graça e o que é lei. De uma vez por todas. E na alegoria de Paulo, ele irá se utilizar de duas personagens bíblicas muito famosas. A primeira é Agar. A segunda é Sara. Gênesis capítulo de número 16, você depois pode ler, como é que se dá isso? Paulo se utiliza do conflito na família de Abraão, gerado por Agar e por Sara. E ele vai representar da seguinte forma: Agar, na alegoria de Paulo, será a lei, essa lei que foi dada no Monte Sinai, essa lei que tem como a prerrogativa o esforço humano para a justificação, e o resultado disso, escravidão. Aí Paulo também se utiliza de Sara, e Sara, ela será a representação da graça, essa graça que aponta não para o Monte Sinai, mas essa graça que aponta para a Jerusalém celestial, para onde nós estamos caminhando, para o céu, para as moradas eternas. Esta graça, ela não é alcançada pelo esforço humano, mas ela é dada de boa vontade, pelo amor, como prova do amor, através de Jesus, recebida mediante a fé. E o resultado disso, liberdade. Aleluia. É o resultado disso. Agora, feita a explicação da alegoria, é importante também nós entendermos algumas nuances, dessas alegorias. Por exemplo, a salvação, conforme Paulo falou, e eu quero até que você leia comigo, Gálatas 4,
versículo 21, Paulo vai estabelecer essa alegoria. Paulo diz, olha, dizei-me vós o que quereis. Está sob a lei? Acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um de uma mulher escrava e o outro da livre. Veja só, quando Paulo diz que Abraão teve 2 filhos, a alegoria continua. E Paulo, ele fala que um foi da escrava e o outro da mulher livre. Quando ele diz que um foi da escrava, o que Paulo está dizendo é que a salvação, de hipótese nenhuma, pode ser alcançada pelas obras da carne. Para exemplificar isso, você não vem para a igreja para ser salvo. Você não ora para ser salvo. Você não oferta para ser salvo. Você não dá dízimo para ser salvo. Você não jejua para ser salvo. Você não faz nada para ser salvo. Você ora porque é salvo. Você vem para a igreja porque é salvo. Você contribui porque é salvo. Você faz as obras de Deus porque é salvo. Não é para ser salvo, é porque é salvo. Nada que você fizer na carne, nenhuma obra que você fizer na carne, irá te salvar. Nada. Somente Cristo salva. E é por isso que o Evangelho é superior. Superior. Aleluia. Isso mexe muito com a gente. Sim ou não? Mexe. Porque nós temos essas ideias de que vamos alcançar a salvação por obras e não vai, irmão. É graça. Mas uma coisa que eu quero dizer a você é que a salvação não é alcançada pelas obras, mas nós somos salvos para as boas obras. Aleluia. Você só poderá ter boas obras que alegram, que glorificam, que exaltam a Deus, porque primeiramente foi salvo. Amém? Já estou encerrando. Aí Paulo diz também que Abraão, ele não teve só um filho. O primeiro filho de Abraão, Ismael, nasceu segundo a carne. Mas o segundo filho de Abraão nasceu pela vontade de Deus. E isto mostra a salvação mediante a graça. E eu quero encerrar aqui mostrando uma coisa, e sendo incisivo nisso. Que lei e graça são incompatíveis. Não tem como associar. Lei é lei. E graça é graça. O que eu quero dizer é isso. E eu vou ser incisivo nisso, irmãos, porque nós estamos vivendo dias estranhos. Lei, judaísmo, é judaísmo. Graça, cristianismo, é cristianismo. São incompatíveis. Você alcança a salvação pelas obras. No outro, é Deus quem dá soberanamente a sua salvação. Aleluia. Quem pode glorificar a Deus? Quem pode exaltar a Deus? Quem pode dizer graças a Deus, porque eu sou salvo? Graças a Deus, porque o Espírito testifica em meu coração. Abba, Pai, que Deus te abençoe em nome de Jesus e feliz Páscoa a todos. Cristo ressuscitou e por isso nós somos salvos.